Já estamos de volta com o Manhã da Piedade nesta segunda. Vamos falar da nossa saúde mais uma vez. Hoje é segunda-feira, é dia de falarmos muito de saúde aqui no programa, né? Mas eu quero falar para você mais uma vez, quero passar aquela dica, né? Para você experimentar os benefícios da vitamina D da Lieve Farma. Esse produto que vai estimular a produção de catalecidina no nosso corpo. Não sabe o que é isso? Que palavra é essa, Síria? Vou te explicar. É um antibiótico natural que o corpo produz, né? Então, essa produção é estimulada pela vitamina D, que mata vírus, bactérias e também fungos. A vitamina D, gente, estimula ainda a ostecalcina, que faz com que o cálcio seja absorvido pelo osso. Então, vitamina D é anticâncer também. E a maioria dos brasileiros tem deficiência de vitamina D no corpo. Garanta uma melhor qualidade de vida, então ligue agora. O telefone está aí na telinha, 0800 887 9000. Quero lembrar também que a vitamina D lá da Lieve Farma, gente, ela é 100% natural, viu? E é essencial, então, para você manter a sua saúde, a sua qualidade de vida. Ah, e é antibacteriana, antifungicida, previne inúmeras doenças. Isso tudo comprovado por estudos científicos. É muito fácil adquirir o seu 4 em 1 da Lieve Farma em até 10 vezes no cartão ou no boleto bancário, é você quem vai escolher. Ligue agora 0800 887 9000. Os 50 primeiros que ligarem vão ganhar um super desconto. E ainda tem preços especiais para aposentados, aposentadas e pessoas com mais de 60 anos. 0800 887 9000 é o telefone da Lieve Farma, tá aí na telinha para você ligar e pedir o seu 4 em 1. Como eu disse que segunda é dia de falarmos de saúde, vamos continuar o assunto aqui sobre saúde, né? Você já ouviu falar em detox? Nossa, como já, né? E logo a gente já pensa em alimentação, né? Quando a gente comete aí alguns excessos ao ingerir muita comida ou bebida. Mas o detox também pode ser auditivo. É isso mesmo, gente. Constantemente nós estamos expostos a muitos ruídos, barulhos, vozes altas, poluição sonora, né? Isso para todo lado. E aí torna-se muito importante intercalar períodos barulhentos com aqueles momentos de calma, silêncio, né? Se quisermos evitar danos permanentes aos nossos ouvidos. E é sobre isso que eu converso agora aqui no programa com a doutora Mariana Moreira, que é médica otorrinolaringologista. Doutora, bem-vinda, bom dia. Bom dia. Quando a gente fala em detox, já vem essa questão à mente, alimentação, né? Então, quer dizer que a gente pode fazer um detox aí de cuidados com a nossa saúde auditiva também. Então, eu confesso que essa palavra detox auditiva, ela não é um termo, uma palavra que eu nem tinha ouvido falar antes, né? Mas o que eu penso disso? A gente tem que pensar na saúde auditiva como um todo. Então, a gente tem que pensar no tempo de exposição a ruído, na intensidade sonora dessa exposição, no que a gente faz, qual é o ruído que a gente é exposto no trabalho, nas áreas de lazer, nos momentos de lazer, desculpa, né? Além disso, se tem alguma outra doença associada, se você tem história familiar. Tudo isso interfere? Tudo isso interfere. Pois é, e aí as pessoas têm essa preocupação, que a gente vê às vezes umas preocupações, lógico, tem que ter uma preocupação com a saúde completamente, né, todas as partes do corpo, mas com a auditiva. Por exemplo, os jovens, eles têm essa preocupação hoje? Eu acho assim, que as pessoas que já têm algum problema na família, têm alguma preocupação. Mas a grande maioria das pessoas que não tem essa história, né, de doença, de audição, não tem essa preocupação, principalmente os jovens. E qual é o problema? Junta-se a exposição no ambiente de trabalho, com a exposição na hora de lazer, né? Fone de ouvido, boate, essas coisas. E muitas vezes a perda de audição não é a primeira coisa que o paciente nota. Então ele pode ficar irritado, pode dormir pior, começar a ter um zumbido no ouvido e notar a perda de audição lá na frente, quando já é um problema às vezes irreversível. Às vezes não toma os cuidados ali no início, né? Exatamente. Às vezes nem percebe. Por que não percebe ou porque deixa passar mesmo, doutora? É porque é isso que eu te disse. Muitas vezes, você notar que está escutando menos não é o primeiro sintoma de um paciente que já está tendo o seu ouvido interno lesado por uma exposição excessiva a ruído. Então, às vezes, ele vai queixar de um zumbido ou de uma irritabilidade. E por quê? Porque, às vezes, a perda de audição em pacientes que são expostos a ruídos excessivos
começam em frequências muito agudas, então às vezes não interfere na nossa compreensão de fala. A pessoa nem percebe. Então, não percebe. Né? Agora, o primeiro sinal de que algo não está indo bem, uma irritabilidade, um zumbido, é procurar o quanto antes um especialista. Procurar o Essa quanto é a antes um dica. especialista, exatamente. Pode acontecer com pessoas mais jovens, com adolescentes, por exemplo? Pode. Hoje a gente sabe que você tem o fator, por exemplo, exposição a ruído, ele varia de acordo com a susceptibilidade de cada um. Então, não depende só do paciente que é exposto. Então, exemplificando, tem um adolescente que ele pode ter um problema exposto a um ruído menos intenso do que outro. Então, tem uma susceptibilidade genética também, né? Então, por exemplo, trabalhadores que são expostos ao mesmo tipo de ruído por um determinado período vão ter perdas auditivas diferentes, porque não é só a exposição ao ruído que interfere nessa possível perda que ele vai ter. Então, pode acontecer sim em pacientes mais jovens, pacientes que têm uma susceptibilidade individual maior, né? As questões genéticas, hereditárias, têm um peso muito forte nessa questão da saúde auditiva, doutora? Muito, muito, muito forte. Então, assim, a perda auditiva genética, e estou falando de perda auditiva severa profunda, que vai impedir a criança de desenvolver fala. Ela é muito mais comum hoje do que qualquer outra doença que é testada no teste do pezinho. Por isso, hoje a gente tem que batalhar para a triagem auditiva neonatal, que é o teste da orelhinha, ser universal. Então, é um problema que não é incomum, não só genética, mas também, o que a gente vê hoje? Muitas crianças que nascem prematuras, internação prolongada em CTI, uso de antibióticos, que, graças a Deus, sobrevivem a isso tudo. E são também fatores de risco para a perda de audição. Então, a perda de audição, que a gente chama de pré-lingual, quer dizer, antes, né, de desenvolver a fala na criança novinha, é um problema que hoje eu acho que a gente tem que dar muita atenção e batalhar para que triagem auditiva neonatal, com diagnóstico precoce, intervenção precoce, seja uma luta, né, de todos nós, porque essas crianças, a grande maioria delas tem uma possibilidade de reabilitação auditiva. Ou seja, descobriu ali logo no início, tem a possibilidade de reabilitação. Então, por isso a importância dessa questão que você colocou. Né? Exatamente. Tá, e a mãe, por exemplo, levou a criança para casa, tem algum sinal que ela pode perceber ali que indica que está com algum problema auditivo? Então, primeira coisa, a mãe tem que exigir que o teste da orelhinha seja feito. Então, se não for feito na maternidade, vai ser feito no 5º dia, no 15º dia. O ideal é que seja feito no primeiro mês de vida. A partir do momento, se essa criança não tem fator de risco e passou no teste da orelhinha, ela vai ser acompanhada pelo pediatra, eventualmente pelo otorrino, e a preocupação dos pais, então, no momento que essa criança deveria desenvolver a fala, né, a partir de 1 ano e meio, a mãe acha que está atrasada, procura o médico. Bom, então a primeira coisa é exigir a realização do teste da orelhinha. Falhou no teste da orelhinha, então essa criança ela já entra num fluxo de diagnóstico, porque o teste da orelhinha é um screening, né? Não é um diagnóstico. Então ela já tem que ser encaminhada para um diagnóstico. Então, pais, pediatras, os médicos da atenção básica e outros profissionais têm todos que estar muito atentos para que esse fluxo seja seguido, porque o que a gente quer hoje? Que com 6 meses essa criança tenha um diagnóstico dessa perda. No máximo 6 meses de idade já esteja com o diagnóstico ali. Agora, doutora, voltando para a questão dos adultos, nós adultos, às vezes a pessoa trabalha em um ambiente que tem muito ruído, aí é um jovem que vai para a boate, vai para a academia, ouve som alto no fone de ouvido, né? Ou seja, ela está exposta constantemente a esses ruídos. Tem alguma dica? O que essa pessoa pode fazer? Tem que intercalar com momentos de silêncio? Um momento em casa, uma parte do dia? Essa questão do ambiente de trabalho, idealmente esses pacientes, esses trabalhadores, eles têm que ter submetidos a testes periódicos, eles têm que usar os aparelhos de proteção, acompanhamento. E, quando necessário, tem que fazer um acompanhamento otorrinolaringológico, né? Agora, é lógico que se você já está exposto num ambiente de trabalho, o ideal é que você não se exponha, pelo menos de maneira sistemática, nos seus momentos de lazer. Como eu disse, é muito comum, por exemplo, quando você tem um trauma acústico mais importante, ou uma boate, um show, você sente aquela sensação de ouvido entupido, um zumbido lá no fundo, né? Isso, às vezes, já mostra que o seu ouvido teve alguma lesão ali, que, num primeiro momento, pode ser parcial, não definitiva, né? Então, assim,
cuidado que a gente tem que ter é, vamos evitar uma exposição contínua a sons intensos e por um período maior, né? Procurar o otorrino sempre que tiver algum sintoma, dificuldade de compreensão, baixa de audição, zumbido, sensação de ouvido entupido, que é o que a gente chama de plenitude, incômodo com sons altos, e levar uma vida saudável, né? Tudo isso aí é motivo para procurar um especialista, né? Doutora, tem uma pergunta aqui da Janaína Lacerda, aqui de BH, um abraço, viu, Janaína? Ela quer saber o seguinte, se tampão e protetor auricular podem ser úteis no caso de ambientes aí com muitos ruídos. Podem. Nos ambientes de trabalho, né, os ruídos de trabalho mais intensos, esses tampões são os equipamentos de proteção individual, né? Então, são adequados, se vai ser do tipo concha ou intra-auricular, são adequados. Agora, para ambiente de lazer, eles diminuem um pouco a intensidade sonora, mas se aquilo ali é uma coisa constante, né? Então, o ideal é que seja orientado por um otorrino, né? Que esse uso seja orientado por um otorrino. Não compre aí o primeiro que vê pela frente e já Exatamente. comece a usar, não, né? Fones de ouvidos, que a gente vê cada vez mais pessoas usando, principalmente jovens, né? Em academias e tudo mais. Quais os cuidados aí que eles devem ter durante esse uso, doutora? Então, é o que a gente já até falou, né? Então, é evitar o uso com sons muito intensos e por um período prolongado. São pacientes jovens e que vão ser submetidos a potenciais estímulos sonoros lesivos ao longo de toda a vida, né? Então, quanto mais precoce a gente inicia essa exposição a esse ruído potencialmente precoce, maior a chance de lá na frente ele ter um problema maior. Então, às vezes ele está pensando no presente, não tem um sintoma no presente ou não percebe, mas ao longo da vida dele, a chance disso acontecer aumenta muito mais. Em relação aos modelos de fones de ouvidos, temos diversos aí no mercado. Isso interfere também na questão da saúde do ouvido? O que interfere, principalmente, é a intensidade do som. É o volume mesmo. É o volume, Tá. E o tempo de exposição. Tá. Os modelos não têm... Interfere. É lógico que assim, se eu tenho um paciente que tem infecções repetidas de ouvido externo, do canal do ouvido, então não é adequado que fique também colocando um fone intra-auricular. Então, aí são particularidades de cada um, né? E a limpeza dos nossos ouvidos? Quais são as dicas aí para as pessoas no dia a dia, doutora? A dica é nenhuma, gente. Não é para limpar o ouvido. A gente brinca, o otorrino brinca que o ouvido a gente limpa com o cotovelo. Né? Então, nada de ficar lá, então, esfregando. Nada. Toalha, cotonete, só com a toalha de jeito nenhum. Que a gente vê muitas pessoas fazendo isso de hoje jeito ainda, nenhum. né? Não é para usar. Então, tem o risco de lacerar, de machucar não só o conduto, como a membrana do tímpano, a gente acaba tirando a camada de proteção do ouvido, sim. Empurra a cera lá para dentro. Então, aí o paciente chega no pronto atendimento, não, eu estava só aqui por fora, alguém esbarrou em mim e entrou lá dentro. Meu Deus, olha isso. Porque às vezes a pessoa está achando que está limpando, que está higienizando e está provocando algum problema que nem existia ali. A orientação não é para usar, é para limpar por fora, com a toalha e só. Se tiver alguma orientação de limpeza, é o próprio especialista, é o próprio médico que vai indicar essa orientação, né? Exatamente. Não usem o cotonete aí em casa, não. Vocês viram a orientação, né? Doutora, muito obrigada por ter vindo. Ótimas dicas para a nossa saúde auditiva de uma forma em geral e um bom dia. Obrigada. E você aí de casa, continue conosco, o programa não acabou, porque no próximo bloco tem o nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, ele que traz uma reflexão especial sobre o evangelho desta segunda-feira. Tem também a consagração à Nossa Senhora da Piedade, é bem rapidinho, eu volto já.